Fala comigo, amigos. Boa tarde, boa segunda-feira a todos, boa terça, quarta, seja lá onde você estiver e em que momento você está assistindo esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez, cedinho, para fazer uma análise tática caprichada, né? Vocês estão vendo aqui, o jogo do Inter. Um momento bem complicado no Campeonato Brasileiro. Mas antes de entrar nisso, se inscreva no canal, é muito, muito importante para nós. Nosso canal está crescendo bastante, essas análises táticas que eu faço assim, está ajudando bastante. Então, se você quer seguir vendo e não é inscrito, se inscreva no canal, é muito, muito, muito importante. A gente sabe que cada momento que a gente faz isso dá um boom, então estamos aqui, feliz da vida, levando para vocês de casa uma outra forma de ver o futebol, uma outra forma de comentar o futebol, tá bom? Inter, uma tristeza, Inter mal. O Inter bateu. O que eu penso do Inter ontem? O Inter muito cansado. O Inter hoje é o time mais cansado do Brasil. É o time que mais perde jogador, né? Ou um dos. Perdeu ontem jogadores novamente. E tá nessa luta, né? Eu acho que tem muito a ver o meio de semana no qual o Inter teve um jogo que bateu o auge, né, da adrenalina, o auge da necessidade. Era o jogo do ano até então. Então o Inter se dedicou, ganhou de um dos melhores times do Brasil e abaixo de frio e chuva. Então eu acho que pesou e pesou legal. Por mais que o Fluminense que jogou na quinta-feira teve um dia menos de descanso, porém foi um jogo muito mais tranquilo, não teve um peso tão grande, mudou alguns jogadores, mas voltando para o Campeonato Brasileiro, o Inter precisa reagir. Acho que é muito importante o Inter se mexer o mais rápido possível. Agora tem um jogo super difícil, né? Depois dessa parada FIFA, descansar, treinar e tentar produzir o máximo. Eu acho que se o Inter voltar a produzir 70% do que ele é capaz, ele tem grande chance de ganhar do Atlético Mineiro lá em Minas. Só que o Atlético Mineiro, por sua vez, voltou a vencer, ganhou fora, tirou a invencibilidade do Ceará na sua casa, coisa que não é fácil. Então, o Atlético Mineiro está crescendo no campeonato. O Inter ontem, né, um jogo onde o Inter entrou com o que tinha de melhor, mas um Inter que não conseguia driblar, o Inter que tocava a bola, o Inter sem força, né? Não é esse Inter que a gente conhece. Vocês vão ver, o Inter já com uma linha bem mais baixa. Aqui está organizado, mas com uma linha bem mais baixa. Um Fluminense solto para jogar. Isso mostra que é o cansaço. Se o Inter não estivesse cansado, o Inter estaria pressionando em cima, até porque precisava do resultado e está dentro da sua casa. Vocês vê os caras passando rápido, isso mostra, um está fresco e o outro não. Fresco no sentido de frescor, entende? Aí o que acontece? Uma jogada que teoricamente estava tudo bem, o Samuel deu um passe que eu tenho dúvidas. Eu joguei com o Samuel, eu tenho dúvidas se foi para esse jogador, porque não tem como ser para ele, olhando assim. Agora sim. Passe perfeito, conduziu, quebrou linhas. Outra coisa que vai mostrar, ó, o Aguirre. A gente conhece o Aguirre, a gente sabe que se o Aguirre estiver bem, ele vai chegar antes, até porque ele já está antes, né? Razoavelmente bem, um lateral entrando, o Wesley acompanhando, um passe com qualidade e um golaço. Uma finalização, né, em cima de uma trombada, com muita dificuldade, um baita gol. Tem qualidade, claro, tem muita qualidade do Fluminense, né? Samuel, um passe espetacular. O Fluminense sempre complica os jogos contra o Inter no Beira-Rio. Mas eu vejo muito que o Inter, se não está cansado, esse gol o Inter não toma. São pequenos movimentos, pequenos milésimos de segundos que mudam. O jogador embalou, botou o corpo na frente, vocês veem, né? O Aguirre até tem mais espaço que ele. Teoricamente bem. E uma coisa me chamou a atenção aqui, ó. Quando o Vitão vira para olhar o que está acontecendo atrás dele, ele perde a bola. Ele perde a visão da bola. Ó, eu acho que ele poderia ter cortado essa bola aqui. Só que vocês vão ver, ó, quando ele vira para ver como está o Aguirre, como está a jogada, a bola vem, quando ele vira para lá, ele perde que a bola está passando perto dele. Vocês veem, ó, ele cortaria essa bola. Olhou para o lado errado, olha aí,
olhou para o lado errado, gol. Não vamos ter... Vamos ver um Inter correndo muito atrás, mas principalmente, volto a dizer, com aquele negocinho de atrasado, porque o Inter bateu o auge mentalmente na quarta-feira. Era o jogo do ano, como eu disse. Veja, ó, isso aqui é cansaço, gente. Ele chega. Um perigo, esse Arias aí joga muita bola. Como joga bola esse cara? Esse cara aqui é um animal jogando bola. Pelo amor de Deus, ninguém tira a bola dele. Ele joga numa facilidade, ele tem uma força impressionante. Aqui uma bola nele, né? O Vitão já está correto, já tá falando para alguém entrar aqui, ó. Já está falando que tem gente entrando. O atleta do Fluminense já está olhando para esse outro atleta justamente para saber o que vai fazer. Né? Estão conversando, mesmo com a bola vindo para esse lado, eles estavam conversando, ó, de novo, olhou de novo, ó. Vitão, de novo chamando a atenção. O Vitão entendeu que o Aguirre estava com dificuldade no jogo, né? Por tudo que eu falei agora. E a bola foi lá. O Vitão muito bem tirou. Um Fluminense em cima, aqui perdemos o Fernando, né? Perdemos o Fernando, tomara que não seja nada. Mas aqui está tudo bem, ó, Inter controlado. Fluminense, claro, também cansado. Mas o jogo do meio de semana de exigência do Inter foi muito, muito maior do que o do Fluminense. O que o Inter ia ter uma jogada assim, de bola parada. Alguma coisa, você vê, o Inter não trabalhou. No segundo tempo foi mais aquela pressão, aquele ímpeto numa questão de vamos lá, vamos de tudo que é jeito, vamos ver como dá. Primeiro chute, um chute de longe, um bom drible. Uma pena a bola não ter ido no gol. Aqui que a gente vai ver o primeiro lance meio de Inter. Toque, bola no pé, tentando fazer alguma coisa. Ó, isso é Inter, ó. Isso é Inter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no ataque. Não sei, não tem tempo aqui, mas, sei lá, mais de 30 minutos do primeiro tempo, com certeza. A primeira jogada do Inter sendo o Inter. Aqui também mais no ímpeto, na força, né? Nosso lateral direito com muita dificuldade, muita dificuldade. Muitos colorados ficaram com saudade do René, que fez uma baita partida ontem. Jogou muito, muito bem. O Ramon jogou muito bem, né? No meio de semana, contra o Botafogo. Entrou numa pedreira, marcou bem, jogou bem. Nesse jogo teve mais dificuldades. Aí não foi nada, tudo normal. Esse não é o Inter, ó. Isso é um jeito de jogar desesperado. Ó. Isso não é o Inter. Desorganizado. Fluminense, 2, 4, 6, 8, 9, muitos jogadores. Fluminense, no primeiro tempo, sofreu pouco. Teve lances de gol. Teve chance de gol. Vê que não tem muita tática nesse jogo. Aqui tem um pouquinho de tática, ó. Arias, chato, não tem posição, joga em tudo que é lugar do campo. Não sei qual a posição dele taticamente. René bem, aqui tudo certinho. Só que, volto a dizer, ele não é de perder essas aqui. O Aguirre precisa descansar. Tudo em cima dele ontem. E ele estava uns 10 centavos atrasado. Ó, vê? Não conseguiu de novo. Geralmente ele rouba essa bola. Ele rouba. Então, nosso lateral direito, que está jogando muita bola aqui, tem que descansar. Tem que descansar. E aí o Arias, que estava lá no começo da jogada, estava incomodando. Não passou tão perto assim, né? Mas muita qualidade. Segundo tempo, ó. Olha aqui, ó. Olha o perfil de cansado, ó. Sabe quando a bola cai no teu e tu vai ter que correr? Quando o corpo vai para baixo assim para tu querer fazer força. Mas mesmo assim, o Inter organizado, o Vitão já está de olho, organizado. Já está o Thiago Maia no lugar do Fernando. Ó. E aí, um vacilo.
Vamos vacilar. Movimento saindo, movimento entrando. Conseguiu consertar, conseguiu chegar. O chute mais difícil, o chute cruzado. E o chute do Nonato. O Alan Patrick já desceu bastante, ó. Não é essa organização, né? A costumeira do Inter. Aqui é o lance perfeito do que eu estou falando o tempo todo para vocês, que é um time cansado. O Wesley, no seu auge, se ele está bem fisicamente, ele vai para dentro. Claro que ele respeitou muito esse cara aqui. Ele respeitou muito o Thiago Silva, monstro, um dos melhores zagueiros nossos nos últimos anos. E teremos pouco melhor que ele em termos de resultado. Né? Uma coisa é jogar bem, outra coisa é tu ser campeão, é tu ser produtivo, é tu marcar a história. Esse cara marcou a história, 40, 41 anos jogando bola. O Wesley, que tem o seu melhor, que é o mano a mano, respeitou e principalmente estava cansado. Cansado. Então, quando está cansado, tu termina a jogada logo. Não vou aqui julgar nenhum jogador do Inter, jamais. Eu passei por isso, eu sei como é difícil. Como é difícil. O velho aqui, né? O goleiro. Esse velho com o qual eu tive orgulho de trabalhar muitos e muitos anos com ele. Melhor goleiro do Brasil. Naquela época, o cara mais difícil que eu tinha para fazer gol. Fábio. Batendo recordes, impressionante. Ele está fazendo alguma coisa, porque não é possível que ele está durando tanto e tão bem. Né? Vai renovar agora, ou se não renovou. Grande goleiro. Grande época vivendo junto. Grande cara. Aqui é o segundo tempo, né, no qual o Inter já está trabalhando com pressão. Muita pressão. O Fluminense não conseguia sair. O Inter estava naquela de... No abafa. O tempo todo. Sem muitos perigos, né? Depois, o Wesley tinha que ter cruzado. Né? O ideal, né? Tinha que ter cruzado. O ideal era ter cruzado já na primeira bola de esquerda, que lembraria muito a jogada do segundo gol contra o Bahia na Libertadores, porque pega a zaga entrando. A partir do momento que corta, fica muito difícil para a zaga para o ataque fazer um gol, porque a zaga já está posicionada e o ataque não está entrando, ele está parado, porque cortou, tu não acha o time certo de quebrar linhas. E a bola foi na mão do goleiro. Aqui, bola parada, de novo. Vê? Bola alta. É um Inter tentando de tudo que é maneira. Sem perna, não tem qualidade de jogo, não adianta. Se não tem perna, não tem qualidade de jogo. De novo, bola parada, tudo no abafa. Aqui poderia ter entrado, né? Foi um quase gol. Bolinha no primeiro pau sempre quebra qualquer zaga. Aqui já está muito organizado. 3 jogadores numa linha. Todo mundo querendo passe. Isso é importante. Mostra, né, pela foto que é o Inter pressionando, é o Fluminense sem respirar. O Fluminense também muito organizado. O passe não era ali, mas deu certo. Não chega a ser um gol perdido, né? Uma jogada bem trabalhada, tentando jogar. Mais um chute no meio do gol para o Fábio, é tranquilo. Aqui uma boa. Prado desceu, traz a marcação. O Wesley corta a linha. Mas veja como está difícil, como o Fluminense está organizado. Ó. Muito difícil fazer gol num time assim. Muito difícil. Olha aí. Todo mundo bem espalhadinho. Também tem que dar méritos ao Fluminense. Jogou muito bem. Neutralizou o Inter muito bem. O Inter não conseguiu impor seu jogo. Soube usar a seu favor a questão desse cansaço do Inter, desse jogo difícil que o Inter teve. O Inter tem um problema que já está se estendendo há muito tempo, que é tomar gol primeiro. O Inter está sempre correndo atrás do placar, teve que virar o jogo na quarta-feira. Isso
é muito mais difícil, tu começa ganhando, então é uma coisa, o Inter está com essa dificuldade. Uma vez que começa perdendo, o outro time controla o jogo. E aí, Arias de novo, Inter organizado, o Inter não merecia ter tomado esse segundo gol, o Inter era melhor, não era a melhor versão do Inter, não era o Inter com aquela tática, com aquela organização que a gente conhece, mas era um Inter que, dentro das dificuldades, estava em cima, estava tentando, estava abafando, uma chance de gol que outra, não teve um gol perdido, né? A verdade é que o Inter não teve uma chance claríssima de gol durante todo o jogo, isso é pouco para um time da qualidade do Inter, e não merecia ter tomado gol, né? Até na transmissão o pessoal chamou a atenção, poxa, que loucura que é o futebol, né? Um atacou o tempo todo, o outro vai lá e faz o gol. O Inter está bem organizadinho, está tudo certo, o jogador pode pedir, está longe, mas o que aconteceu? Um desvio, e mais uma vez ali, o Antony, que não vive uma semana boa. Deixa eu refazer. No meio da semana, foi um dos melhores em campo contra o Bahia, muito importante. No jogo mais importante que o Inter precisou, estava ali. Então, eu joguei, eu sei como que é, eu vou sempre bater nessa tecla, porque tem muita gente que comenta o que vê e eu comento o que eu vivi. Isso é completamente diferente. Então, é uma falha, sim, mas no meio da semana jogou muito bem, esteve muito bem. Contra o Sport ele teve uma falha, é menino, altos e baixos, mas não vamos queimar um jogador que é dinheiro para o clube, é futuro para o clube, que a gente já viu que tem clubes de fora que estão de olho. Então, se o pessoal tá de olho e vê algo de bom nesse jogador, não vamos nós queimar o nosso produto. Não vamos nós jogar contra o nosso time. Ele sabe que errou, teve um desvio, mas sim, ele poderia ter defendido. Outra coisa, uma personalidade que me chamou muita atenção, dando entrevista pós-jogo, assumindo seus erros. Isso mostra que é um jogador que, além de ter muita qualidade, ele sabe que ele vai errar, ele sabe que faz parte, e ele sabe que ele vai ter que botar a cara para bater em alguns momentos. Então, Antony, aplausos para você. Infelizmente, mas é assim que grandes jogadores reagem depois de não ter um dia muito bom. Parabéns. (2-0) aqui já virou loucura, né? Nada voltou a ser o jogo que era antes do gol. O Inter em cima. Mas o que me chamou muito a atenção, né? Um Fluminense muito organizado, mas muito organizado. Muito organizado. Olha só, 2, 4, 6, 8, 10 jogadores. Os jogadores se olhando, se conversando. Muito, muito organizado. É difícil ver um time carioca defendendo assim, né? O time carioca gosta da loucura. E contra o Inter no Beira-Rio, o Inter não tem uma chance clara de gol. Olha, tu vê, isso não é chance de gol. Isso não é chance de gol. Então, terminamos mais um vídeo. O que me chama a atenção do jogo do Inter? Depois de uma semana importante, o Inter venceu, convenceu. Vamos fazer Estamos chegando no meio do ano. Vamos cortar aqui o ano. O Inter entrou para ser campeão gaúcho, foi campeão gaúcho. O Inter entrou para se classificar na Libertadores, se classificou na Libertadores em primeiro lugar, com todas as dificuldades, não por causa do Inter, mas porque o grupo era o grupo da morte, classificou. O brasileiro, sim, era para estar melhor. Ontem não mereceu ganhar, o Inter não jogou bem, poderia estar jogando até agora, ia perder o jogo igual. Coisas importantes que eu vejo daqui para frente. Parada da Copa, parada para as eliminatórias, desculpa. Recuperar jogadores, encher o tanque, para que o Inter esteja bem de perna para jogar contra o Atlético Mineiro. Por que é importante esse jogo? Porque se o Inter não vence o Atlético Mineiro, o Inter corre um grande risco de ficar nessa parada da Copa do Mundo de Clubes na zona do rebaixamento. E isso não é legal. Isso não é legal. Isso traz coisa ruim. Ganhou o Gauchão, está classificado na Libertadores, mas tem um brasileiro. E os jogadores sabem, eles deram entrevista e falaram que eles têm que melhorar o rendimento no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, no qual até eu achava no começo que o Inter era um dos candidatos, né? Acho que todo mundo achava. E hoje o Inter está aí sofrendo. Muito campeonato pela frente. Eu vejo o Inter com grandes possibilidades de melhorar, mas tem que pontuar contra o Atlético Mineiro.
tentar não ficar na zona do rebaixamento durante essa parada, que isso, tu olhar para um mês olhando para a tabela e ver que tu tá ali, isso não é legal, isso não traz confiança. E também consciente que tem que fazer um trabalho muito bom, que depois volta a loucura dos jogos. Vai ser tudo isso de novo. Jogos a cada 3 dias e o Inter tem que se preparar muito bem. Que sirva de aprendizado. Não foi legal, né? O Roger está bem ciente disso também. Esperando uma melhora grande do Inter aí nos próximos dias, mas principalmente que os jogadores se recuperem fisicamente, que estejam bem para o próximo jogo, que é muito importante. O Inter com perna, o Inter é outro time. Tá bom? Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito importante para nós. Pessoal do Fluminense, que se porventura chegar esse vídeo até vocês, se inscrevam no canal. Eu quero cada vez mais estar fazendo conteúdo para todos para todo o Brasil, mas a gente precisa principalmente da inscrição de vocês, tá bom? Nos sigam também nas redes sociais, estamos crescendo horrores aqui no Rio Grande do Sul. Nossa meta é gigante e precisamos de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana e até mais.